A última carta de Paulo. Uma revelação que transformará sua fé. Imagine receber uma carta de alguém que sabia que seus dias estavam contados. Cada palavra carregada com o peso da eternidade, cada frase um eco do coração de quem dedicou a vida inteira ao serviço de Deus. Esta é a segunda carta a Timóteo, escrita por Paulo das profundezas de uma prisão romana gelada, aguardando sua execução sob o imperador Nero. Suas correntes prendiam o corpo, mas seu espírito permanecia inabalável. Esta não é a voz da derrota. É o grito triunfante de um homem que lutou a boa luta. Paulo escreve suas palavras finais para Timóteo, seu amado filho espiritual, exortando-o a perseverar, guardar a verdade e carregar a tocha do Evangelho. Mas por que esta carta de despedida importa tanto hoje? A mensagem de Paulo transcende o tempo, convocando os crentes a permanecerem firmes em um mundo que testa a fé a cada esquina. Ele nos lembra que o sofrimento não é o fim, mas o cenário para a glória de Deus. Que desafios você está enfrentando? Onde o chamado de Deus parece pesado em seus ombros? As palavras de Paulo são um grito de guerra para seguir em frente, um testemunho de que podemos viver com propósito, coragem e fé inabalável, mesmo quando o fim se aproxima. Esta carta final começa com uma ternura que desafia o frio isolamento da cela prisional romana. As palavras de abertura de Paulo para Timóteo, meu amado filho, estão carregadas de emoção e urgência. Esta não é uma saudação comum, é um coração derramando amor, gratidão e um chamado para se levantar em fé. As circunstâncias de Paulo tornam isso ainda mais tocante. Ele está se aproximando do fim de sua jornada terrena, mas seu foco permanece na missão e no legado que está deixando para trás. Paulo começa reconhecendo a fé sincera de Timóteo, uma fé que não nasceu no isolamento, mas profundamente enraizada na herança espiritual de sua família. Ele nomeia a avó de Timóteo, Loide, e sua mãe, Eunice, como os alicerces desta fé, mostrando como sua crença inabalável preparou Timóteo para o ministério que agora lidera. Imagine Timóteo lendo essas palavras, refletindo sobre as orações sussurradas sobre ele, as escrituras ensinadas no colo de sua mãe e o legado de força dessas mulheres extraordinárias. Mas Paulo não oferece apenas reflexão sentimental. Suas palavras carregam um chamado à ação. Ele exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus, como lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. A imagem é poderosa. Uma pequena chama, embora viva, pode se apagar a menos que seja nutrida. Paulo lembra a Timóteo que seu chamado não é passivo, mas requer cultivo deliberado. Este chamado vem acompanhado de uma afirmação ousada, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. É um grito de guerra contra a tentação de recuar quando os desafios surgem. A exortação de Paulo a Timóteo também destaca a urgência de sua missão. A fé de Timóteo, embora pessoal, carrega um peso geracional. O legado da crença de sua família e a mentoria de Paulo agora são de Timóteo para administrar. Paulo implica que o Evangelho não é apenas algo que herdamos, é algo em que investimos e transmitimos, fortalecido pela ousadia e uma dependência profunda do Espírito. Este desafio ressoa muito além do tempo de Timóteo. Nós também fazemos parte de uma linhagem de fé, moldada por aqueles que vieram antes de nós. Estamos cultivando os dons que Deus colocou dentro de nós ou estamos deixando-os escurecer sob o medo e a complacência? As palavras de Paulo nos desafiam a refletir. Quem são as figuras de Loide e Eunice em nossas vidas? Como estamos transmitindo essa fé para a próxima geração? A saudação de Paulo também é profundamente pessoal. Ele expressa gratidão pela lealdade e amizade de Timóteo, uma luz rara em seu sombrio aprisionamento. Nessas palavras íntimas, vemos um modelo para a mentoria espiritual, um relacionamento construído sobre amor, responsabilidade e encorajamento mútuo. É um lembrete de que a fé nunca foi destinada a ser caminhada sozinha. Enquanto Paulo reflete sobre sua parceria com Timóteo, ele também enfatiza a importância da intercessão. Paulo diz: "Dou graças a Deus, a quem sirvo, lembrando-me de ti constantemente em minhas orações", como encontramos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Mesmo na prisão,
As orações de Paulo por Timóteo permanecem inabaláveis. É um testemunho do poder da oração em sustentar os outros, particularmente aqueles que lideram na fé. No entanto, as palavras de Paulo não são apenas um desafio, são também um consolo. Timóteo provavelmente sentia o peso de sua posição, a oposição dos falsos mestres e a resistência cultural ao Evangelho. O encorajamento de Paulo lembra a Timóteo que sua força não vem de si mesmo, mas do Espírito de Deus. Da mesma forma, somos lembrados de que nossa coragem para servir não vem de nossa capacidade, mas do empoderamento de Deus. Saudação de Paulo é um tesouro de sabedoria, misturando gratidão, encorajamento e um desafio para se elevar. É um convite para ver nossas vidas como parte de um legado divino, onde a fé transmitida a nós se torna um farol para aqueles que vêm depois. Quem você está mentorando? Por quem você está orando? E quem moldou sua própria jornada de fé? A saudação calorosa de Paulo a Timóteo flui naturalmente para uma exortação poderosa: reavivar o dom de Deus dentro dele. Imagine Timóteo lendo essas palavras, talvez cansado dos desafios de liderar a igreja em Éfeso, sentindo as pressões dos falsos mestres, a oposição cultural e a pesada responsabilidade de pastorear os crentes. As palavras de Paulo, escritas de uma cela de prisão, atingem como uma faísca acendendo madeira seca. Por esta razão, eu te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos, como lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. A imagem que Paulo pinta é vívida. Um fogo não se sustenta sozinho, requer cuidado, combustível e esforço para crescer. O dom espiritual de Timóteo, um chamado divino confirmado pelo próprio Paulo, não deveria ser deixado dormente. As palavras de Paulo são um chamado à ação, um lembrete de que os dons que Deus nos dá são destinados a queimar intensamente, iluminando a escuridão ao nosso redor. Paulo antecipa a resistência que Timóteo pode enfrentar, tanto externamente quanto internamente. Ele lembra seu filho espiritual que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O medo, o ladrão silencioso do propósito, pode apagar as chamas da fé. Paulo confronta isso de frente, declarando que o Espírito de Deus equipa os crentes com ousadia, amor sacrificial e a disciplina para perseverar. Pense no contexto de Timóteo. Ele era jovem, liderando uma congregação diversa e frequentemente contenciosa em uma cidade fervilhando de idolatria e imoralidade. É fácil imaginar as dúvidas que se infiltravam em sua mente. Sou muito inexperiente? E se eu falhar? A exortação de Paulo corta através dessas dúvidas como uma espada. O Espírito de Deus te capacita, não o medo, não a inadequação, mas o poder dele. Este chamado à coragem ecoa através dos séculos, ressoando com os crentes hoje. Que dons Deus lhe deu? E você os está usando corajosamente? Você deixou o medo, o desânimo ou a complacência abafar o fogo de seu chamado? As palavras de Paulo nos desafiam a confrontar esses obstáculos com fé, confiando no Espírito que nos equipa para toda boa obra. O encorajamento de Paulo não é abstrato, é profundamente pessoal. Ele lembra sua própria vida como exemplo de ousadia e perseverança. Aprisionado e enfrentando execução, Paulo poderia ter se desesperado. Em vez disso, ele se apoiou na força do Espírito, continuando a inspirar, ensinar e orar pelos outros. Se Paulo, acorrentado, conseguiu reavivar a chama de sua fé, que desculpa temos para deixar a nossa esfriar? O Espírito que Paulo descreve é uma força transformadora. É um espírito de poder, concedendo coragem para permanecer firme nas provações. É um espírito de amor, capacitando os crentes a servir aos outros de forma abnegada, mesmo quando isso nos custa algo. E é um espírito de moderação, nos empoderando a resistir às distrações, tentações e cansaço enquanto perseguimos o chamado de Deus. Reavivar a chama também requer ação intencional. Assim como Timóteo foi lembrado de despertar seus dons, somos chamados a fazer o mesmo. Isso significa cultivar nossas vidas espirituais através da oração, escritura, comunhão e serviço. É nessas disciplinas que as brasas da fé são avivadas em fogos rugindo.
A exortação de Paulo não é apenas para pastores ou líderes, é para todo crente. Cada um de nós carrega dons unicamente adequados ao plano de Deus. Alguns são chamados a pregar, outros a servir, ensinar, encorajar ou criar. A questão não é se você tem um dom, mas se você o está usando como Deus pretendeu. Como seria abraçar completamente o espírito de poder, amor e moderação em sua vida? Como seu local de trabalho, família ou comunidade seria transformado se você entrasse em seu chamado com coragem? A mensagem de Paulo a Timóteo é um grito de guerra para todos nós nos elevarmos acima do medo e da apatia. É um lembrete de que não estamos sozinhos, o Espírito nos equipa, fortalece e sustenta. A chama dentro de nós não é destinada a tremeluzir fracamente, mas a arder intensamente, apontando outros para o Deus que a acendeu. A exortação de Paulo a Timóteo para reavivar o dom de Deus naturalmente leva a um lembrete profundo. A vida cristã não é um passeio tranquilo, mas uma jornada desafiadora que exige resistência, disciplina e foco inabalável. Para transmitir isso, Paulo emprega 3 metáforas vívidas: um soldado, um atleta e um agricultor, cada uma oferecendo insight profundo sobre o que significa perseverar na fé. Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, como lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Imagine Timóteo lendo essas palavras, provavelmente cansado das batalhas do ministério, as críticas, os falsos mestres, as tentações de desistir. Paulo compara essa luta à de um soldado, alguém que serve com foco singular, não distraído pela vida civil. Um soldado é treinado para resistir, para permanecer focado na missão mesmo diante do perigo. Para Timóteo e para nós, a missão é clara: servir a Cristo fielmente, não importa o custo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Esta não é uma rejeição da vida diária, mas um chamado para evitar distrações que nos afastam da missão de Deus. Com que frequência nós, como soldados distraídos, perdemos de vista nosso propósito por causa de preocupações mundanas? Paulo nos desafia a examinar nossas prioridades. Estamos tentando agradar a Deus, nosso comandante, ou estamos emaranhados em buscas que não têm valor eterno? Em seguida, Paulo se volta para a metáfora de um atleta. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, como lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Imagine um corredor olímpico focado apenas na linha de chegada, disciplinado no treinamento e comprometido a correr com integridade. Esta é a imagem que Paulo pinta da jornada cristã para Timóteo. É um lembrete de que atalhos e compromissos não levarão à vitória. A verdadeira resistência vem da obediência à palavra de Deus, permanecendo fiel ao seu chamado e correndo a corrida com integridade. Pense na disciplina de um atleta. Horas de treinamento, empurrando através da fadiga e resistindo ao impulso de desistir quando o objetivo parece distante. Paulo está dizendo a Timóteo e a nós que a resistência espiritual requer o mesmo esforço. Oração, estudo, comunhão e serviço são nossos campos de treinamento. Essas disciplinas nos moldam em corredores que podem terminar a corrida estabelecida diante de nós. Estamos nos treinando para a resistência espiritual ou estamos relaxando nas laterais, despreparados para os desafios à frente? A terceira metáfora de Paulo é a do agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6. A imagem muda de campos de batalha e arenas para o trabalho silencioso e diligente de arar o solo e plantar sementes. A agricultura requer paciência, perseverança e fé no invisível. Um agricultor trabalha diariamente, muitas vezes sem resultados imediatos, confiando que a colheita virá. Para Timóteo, este é um lembrete de investir no crescimento a longo prazo de seu ministério, mesmo quando o progresso parece lento. Esta metáfora fala profundamente àqueles de nós que sentimos que nossos esforços passam despercebidos ou não são apreciados. Paulo nos assegura que o trabalho da fé nunca é em vão. A colheita pode demorar, mas Deus vê cada semente semeada, cada oração levantada e cada ato de obediência.
Estamos dispostos a trabalhar fielmente mesmo quando os resultados são invisíveis, confiando que Deus trará a colheita? Cada uma dessas metáforas carrega uma lição poderosa. O soldado nos ensina foco, mantendo nossos olhos em Cristo e sua missão. O atleta nos ensina disciplina, permanecendo comprometidos com a palavra de Deus e correndo a corrida com integridade. O agricultor nos ensina paciência, investindo fielmente no trabalho de Deus e confiando nele pelos resultados. Os exemplos de Paulo não são apenas teóricos, eles refletem sua própria vida. Ele escreve essas palavras de uma cela de prisão, suportando correntes pelo bem do Evangelho. No entanto, seu tom não é de desespero, mas de esperança, exortando Timóteo a seguir seu exemplo de perseverança. Se Paulo conseguiu suportar dificuldades com tal fé, o que nos impede de prosseguir em nossos próprios desafios? Em um mundo que valoriza o conforto e a gratificação instantânea, o chamado de Paulo para suportar dificuldades se destaca como uma mensagem contracultural. Ele nos lembra que a vida cristã é uma corrida que vale a pena correr, uma batalha que vale a pena lutar e um campo que vale a pena cultivar. Como você está mantendo o foco em sua missão em meio aos desafios da vida? Que distrações estão te afastando do chamado de Deus? A exortação de Paulo a Timóteo também é uma exortação para nós. Resistir como soldados, treinar como atletas e trabalhar como agricultores, sabendo que as recompensas da fidelidade superam em muito qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Conforme a imagem de Paulo sobre suportar dificuldades se desvanece do primeiro plano, seu foco se concentra em uma verdade fundamental. O Evangelho é um tesouro, uma confiança sagrada que deve ser guardada com diligência inabalável. Para Timóteo, o jovem líder navegando pelas águas turbulentas do ministério em Éfeso. Esta responsabilidade não é meramente uma sugestão, é um mandato divino que ecoa através dos séculos para todo crente chamado a proteger e proclamar a verdade. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. As palavras de Paulo carregam o peso da urgência. Em uma era quando falsas doutrinas se espalhavam como fogo selvagem, ameaçando distorcer o Evangelho, o papel de Timóteo como guardião da verdade era crítico. Mas o comando de Paulo não era apenas sobre preservação, era sobre passar a verdade intacta e não diluída para a próxima geração. Esta não era uma tarefa para os fracos de coração. O mundo de Timóteo, como o nosso, estava cheio de vozes clamando por atenção, distorcendo a mensagem de graça e substituindo-a por legalismo, misticismo ou mentiras descaradas. Paulo entendia o custo de permanecer firme contra tais mares. Ele mesmo havia sido traído, abandonado e aprisionado por seu compromisso inabalável com o Evangelho. E ainda assim, de sua cela de prisão, sua determinação permanecia inabalável. Guarda o bom depósito que te foi confiado, pelo Espírito Santo que habita em nós, conforme lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. A imagem aqui é vívida. O Evangelho como um depósito, um tesouro inestimável colocado sob os cuidados de Timóteo. Paulo está essencialmente dizendo a Timóteo: isso não é seu para mudar, diluir ou esconder. Seu trabalho é protegê-lo fielmente, ensiná-lo e garantir que permaneça puro para aqueles que vêm depois de você. Guardar o Evangelho requer mais que conhecimento intelectual, exige integridade, coragem e dependência do Espírito Santo. Paulo lembra a Timóteo que esta confiança sagrada não é um fardo para carregar sozinho. O poder e a orientação do Espírito são essenciais para navegar os desafios da liderança e fidelidade. O que significa guardar o Evangelho de forma prática? Para Timóteo, significava manter-se firme no ensino sólido que havia recebido de Paulo, ensino enraizado na vida, morte e ressurreição de Cristo. Significava confrontar falsos mestres com ousadia e equipar sua congregação com a verdade. Para nós, pode significar permanecer firme em nossas crenças quando desafiados por pressões culturais, resistir à tentação de diluir as Escrituras para torná-las mais palatáveis, ou priorizar a integridade em como vivemos nossa fé. O comando de Paulo não era apenas para Timóteo, é para todo crente que carrega o Evangelho em seu coração. Estamos guardando esta confiança sagrada em nossas próprias vidas?
Estamos estudando as Escrituras com diligência, vivendo em alinhamento com suas verdades e compartilhando-as ousadamente com aqueles ao nosso redor? A importância de guardar o Evangelho se torna ainda mais clara quando consideramos as consequências da negligência. O falso ensino nem sempre é declarado, muitas vezes se infiltra sutilmente, apelando ao orgulho humano, conforto ou medo. Sem vigilância, mesmo um pequeno desvio pode levar a uma distorção significativa ao longo do tempo. Paulo sabia disso, razão pela qual seu apelo a Timóteo era tão urgente. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, como lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O uso da palavra graça por Paulo aqui não é acidental. A força de Timóteo para guardar o Evangelho não vinha de suas próprias habilidades ou qualificações, vinha do favor imerecido de Deus e do poder de Cristo operando nele. Paulo também encorajou Timóteo a pensar além de sua própria vida. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Guardar o Evangelho não é apenas sobre defesa, é sobre multiplicação. Timóteo foi chamado a investir em outros que continuariam a missão, garantindo que a verdade do Evangelho perdurasse por gerações. Ao refletirmos sobre esta responsabilidade, a pergunta se torna pessoal. Como estamos protegendo a verdade do Evangelho em nossas próprias vidas? Estamos nos imergindo nas Escrituras, permanecendo firmes em nossas crenças e compartilhando a esperança de Cristo com integridade? Ou estamos permitindo que as pressões do mundo moldem nossa fé em vez de deixar nossa fé moldar o mundo? As palavras de Paulo nos lembram que o Evangelho vale a pena guardar porque é o poder da salvação para todos os que creem. Conforme Paulo reflete sobre a tarefa sagrada de guardar o Evangelho, seus pensamentos se voltam para dentro, revelando a realidade crua e vulnerável de suas circunstâncias. O apóstolo, uma vez cercado por companheiros em suas jornadas missionárias, agora se encontra em uma cela de prisão romana fria, aguardando execução. É aqui, na solidão de suas correntes, que Paulo escreve algumas de suas palavras mais pessoais e tocantes. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Essas palavras tocam uma corda de solidão que ecoa através do tempo. Paulo, o grande missionário, plantador de igrejas e mentor de tantos, sente a dor do abandono. Seus amigos fugiram por medo, foram enviados em missões ou talvez tenham se cansado. No entanto, mesmo neste momento de profundo isolamento, a fé de Paulo brilha através da escuridão. Mas Paulo não se demora na autopiedade. Em vez disso, ele declara com confiança inabalável: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, conforme lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Na ausência de companheirismo humano, Paulo experimenta a presença íntima de Deus. É esta força divina que o sustenta, permitindo-lhe continuar sua missão mesmo de uma cela de prisão. O aprisionamento de Paulo poderia ter sido um tempo de desespero, mas em vez disso se torna um testemunho de sua fé. Ele vê seu sofrimento não como uma derrota, mas como uma plataforma para a glória de Deus. Mesmo quando a sombra da morte paira, Paulo é resoluto: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Este não é otimismo vazio. A confiança de Paulo está enraizada no caráter de Deus. Ele sabe que a libertação pode não significar liberdade das correntes físicas, mas sim a libertação definitiva para a vida eterna. Sua esperança transcende suas circunstâncias, descansando firmemente nas promessas imutáveis de Deus. Como Paulo encontra uma paz tão inabalável diante do abandono e sofrimento? A resposta está em seu relacionamento íntimo com Deus. Para Paulo, a presença de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma realidade vivida. Na quietude de sua cela, Paulo ora, reflete e confia. Sua solidão se torna sagrada,
um espaço onde o ruído do mundo se desvanece e a voz de Deus se torna clara. A solidão de Paulo é um lembrete contundente da experiência humana. Nós também enfrentamos momentos de isolamento, tempos quando parece que as pessoas em quem dependemos desapareceram. Amigos podem nos trair, família pode nos incompreender e circunstâncias podem nos deixar sentindo a deriva. Mas o testemunho de Paulo oferece uma verdade profunda. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A presença de Deus é constante, sua força é suficiente e seu amor é inabalável. Como podemos encontrar conforto na presença de Deus durante nossos momentos mais baixos? A vida de Paulo fornece a resposta. Ele se inclina para a oração, medita nas promessas de Deus e permanece comprometido com sua missão. Ele não permite que seu sofrimento o defina. Em vez disso, usa-o como uma oportunidade para aprofundar sua fé e testemunhar para outros. Esta é uma lição para todos nós. Quando enfrentamos temporadas de solidão, podemos nos voltar para a mesma fonte de força que sustentou Paulo. As Escrituras nos lembram que Deus está perto dos quebrantados de coração, como lemos em Salmos 34, versículo 18, e que sua presença vai conosco onde quer que estejamos, conforme encontramos em Josué capítulo 1, versículo 9. Como Paulo, podemos nos ancorar nessas verdades, confiando que a graça de Deus é suficiente para nos carregar. As palavras de Paulo também nos desafiam a refletir sobre como apoiamos outros em seus tempos de necessidade. Estamos aparecendo para aqueles que se sentem abandonados, oferecendo encorajamento e companheirismo? Paulo pode ter se sentido abandonado por seus amigos, mas suas palavras nos lembram da importância de permanecermos ao lado uns dos outros, especialmente em tempos difíceis. Finalmente, a confiança de Paulo na justiça de Deus nos inspira a elevar nossos olhos além das lutas temporárias deste mundo. Ele sabe que sua jornada terrena está chegando ao fim, mas seu foco está no eterno. Ele antecipa a coroa da justiça que o Senhor lhe dará, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, e nos exorta a viver com essa mesma perspectiva eterna. Para onde você se volta quando se sente abandonado ou sobrecarregado? Como o exemplo de Paulo pode encorajá-lo a confiar na presença e propósito de Deus mesmo em seus momentos mais baixos? Conforme as reflexões de Paulo na solidão de sua cela de prisão mudam de suas próprias provações para os desafios enfrentando a igreja, seu tom se torna urgente. Ele se volta para Timóteo com uma intensidade profética, emitindo um aviso que transcende suas circunstâncias imediatas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, como lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Paulo não está meramente descrevendo eventos distantes, está pintando um quadro vívido de uma cultura se desfazendo sob o peso do egoísmo e rebelião espiritual. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. A lista continua, expondo um mundo onde o egocentrismo reina supremo, a verdade é distorcida e a fé é abandonada. Estes não são avisos abstratos, são os tipos de comportamentos que vemos se desenrolando ao nosso redor todos os dias. Do ponto de vista de Paulo no Império Romano, as sementes dessas atitudes dos últimos dias já estavam brotando. 2 milênios depois, seus frutos são familiares demais. Os avisos de Paulo não são simplesmente sobre decadência social, são profundamente pessoais. Ele adverte Timóteo a ficar em guarda contra pessoas que têm aparência de piedade, mas negaram a eficácia dela, como lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Estes não são oponentes abertos da fé, são fingidores mascarando vazio espiritual com linguagem religiosa. A sutileza deste engano o torna ainda mais perigoso. Paulo exorta Timóteo a evitar tais pessoas, enfatizando a necessidade de discernimento em um mundo inundado de falsificações espirituais. Mas Paulo não para em apontar o problema, ele fornece um roteiro para permanecer firme. Ele lembra Timóteo da fidelidade das Escrituras, chamando-as de inspiradas por Deus e úteis para o ensino, repreensão, correção e treinamento na justiça, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16.
Em um mundo onde a verdade parece cada vez mais subjetiva, Paulo reafirma que as Escrituras são a âncora do crente. Elas são imutáveis, confiáveis e suficientes para nos equipar para toda boa obra. Você está permanecendo ancorado na verdade de Deus em meio a um mundo em mudança? A pergunta de Paulo reverbera através dos séculos. Na cultura de hoje, enfrentamos as mesmas tentações que Timóteo: comprometer, conformar ou diluir o Evangelho em prol da aceitação. Falsos ensinos, distrações e pressões sociais ameaçam nos afastar do fundamento inabalável da Palavra de Deus. No entanto, o encorajamento de Paulo é claro: agarre-se à verdade, não importa o custo. Para permanecer firme, Paulo nos convida a adotar uma postura de vigilância e dependência da Palavra de Deus. Ele destaca o exemplo de crentes fiéis que suportaram perseguição sem vacilar. Ele aponta para sua própria vida, um testemunho de perseverança através de provações. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 e 11. Essas palavras não são vaidosas, são um lembrete de que Deus sustenta aqueles que permanecem fiéis. A descrição de Paulo dos últimos dias não é destinada a instilar medo, é um chamado à prontidão. Ele assegura a Timóteo e a nós que mesmo quando o mundo cresce mais escuro, a luz de Deus brilha mais intensamente. O mesmo poder que sustentou Paulo através de naufrágios, espancamentos e prisões está disponível para todo crente. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, como lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Esta confiança na vitória final de Deus nos permite enfrentar desafios com coragem. Ao refletirmos sobre os avisos de Paulo, devemos examinar nossas próprias vidas. Estamos permitindo que pressões culturais moldem nossas crenças ou estamos enraizados na verdade imutável da Palavra de Deus? Estamos vigilantes contra a deriva espiritual ou estamos passivamente permitindo que distrações enfraqueçam nossa fé? As palavras de Paulo nos desafiam a tomar uma posição, não apenas para nós mesmos, mas como um farol para outros. Como permanecemos ancorados na verdade de Deus em um mundo que parece mudar diariamente? A resposta está na intencionalidade. Mergulhe nas Escrituras, busque comunhão com crentes que desafiam e encorajam, e permaneça firme na oração. Como Timóteo, somos chamados a viver com uma perspectiva eterna, confiando que a verdade de Deus prevalecerá. As palavras de Paulo a Timóteo crescem ainda mais urgentes conforme sua carta final se desenrola. Enfrentando as realidades de um mundo escorregando para a decadência moral e o engano espiritual, ele aponta Timóteo e todo crente para o único fundamento inabalável: as Escrituras. A declaração de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 é uma das afirmações mais profundas sobre o poder e propósito da Palavra de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Este não é apenas um conceito teológico, é uma linha de vida em um mundo cheio de ideologias concorrentes, distrações e meias-verdades. As Escrituras se erguem como um farol de clareza. Para Timóteo, liderando uma igreja na tumultuosa cidade de Éfeso, esta responsabilidade carregava imenso peso. Ele não estava apenas navegando desafios culturais, estava salvaguardando a verdade do Evangelho em uma comunidade vulnerável a falsos mestres e conflito interno. O lembrete de Paulo é claro: a força, sabedoria e sucesso de Timóteo no ministério viriam não da engenhosidade humana, mas da dependência inabalável da Palavra de Deus. Como as Escrituras estão moldando sua vida diária? As palavras de Paulo nos desafiam a refletir. A Bíblia é meramente um livro que consultamos para conforto ou é o fundamento de nossas vidas? Para Timóteo e para nós, as Escrituras não são apenas um guia, são uma arma, uma ferramenta e uma fonte de vida. Elas ensinam, expondo a verdade em um mundo de mentiras. Elas redarguem, apontando amorosamente áreas onde nos desviamos. Elas corrigem, nos colocando de volta no caminho da justiça. E elas instruem, nos equipando para viver vidas que refletem o caráter de Deus. Paulo enfatiza este poder transformador,
declarando que as Escrituras equipam os crentes para toda boa obra, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Em uma cultura onde valores mudam e opiniões reinam supremas, a Bíblia permanece atemporal, oferecendo verdade imutável que transcende gerações. Timóteo, jovem e enfrentando oposição, precisava desta certeza, e nós também. Considere a vida de Paulo como um testemunho da eficiência das Escrituras. Das sinagogas de Damasco às cortes de Atenas, de celas de prisão a naufrágios, o ministério de Paulo estava enraizado na palavra de Deus. Quando enfrentava oposição, se voltava para as Escrituras em busca de força. Quando confrontava falsos ensinos, as empunhava como uma espada. Quando mentorava Timóteo, transmitia este tesouro inestimável, sabendo que era a chave para a fé duradoura e ministério eficaz. A declaração de Paulo de que as Escrituras são inspiradas por Deus é um lembrete de sua origem divina. Estas não são ideias humanas ou filosofias culturais, são as próprias palavras de Deus sopradas à existência através de autores humanos sob a orientação do Espírito Santo. Esta verdade adiciona peso à responsabilidade que Paulo dá a Timóteo de se apegar à sã doutrina e proclamar a palavra ousadamente, independentemente do custo. No mundo de hoje, o chamado de Paulo é mais relevante que nunca. Com mídias sociais, noticiários e vozes culturais competindo por nossa atenção, a palavra de Deus fornece um filtro através do qual discernimos a verdade. No entanto, requer disciplina e intencionalidade. A responsabilidade de Paulo a Timóteo não era apenas conhecer as Escrituras, mas deixá-las moldar sua vida e ministério. O mesmo é verdade para nós. Como podemos ensinar, corrigir ou instruir outros se nós mesmos não estamos imersos na palavra? A imagem das Escrituras como um fundamento é poderosa. Imagine uma casa construída sobre rocha, imóvel contra tempestades e ventos. Agora imagine uma vida construída sobre a palavra de Deus, uma vida que resiste a mudanças culturais, provações pessoais e batalhas espirituais sem vacilar. Esta é a vida que Paulo visualiza para Timóteo e para todo crente. Ao refletirmos sobre as palavras de Paulo, a pergunta permanece: como as Escrituras estão moldando sua vida diária? Você está permitindo que elas transformem seus pensamentos, guiem suas decisões e o equipem para o trabalho que Deus chamou você a fazer? Ou elas se tornaram um tesouro negligenciado juntando poeira enquanto você navega a vida com seu próprio entendimento? A mensagem de Paulo a Timóteo é de urgência, mas também de esperança. O mesmo Deus que inspirou as Escrituras está operando em nós hoje, usando sua palavra para nos moldar em vasos de seu propósito. Seja ensinando, redarguindo ou instruindo outros, ou simplesmente suportando os desafios da vida diária, as Escrituras são nossa âncora. A carta de Paulo a Timóteo atinge um crescendo com uma responsabilidade tão urgente, tão convincente, que ecoa através dos séculos. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Estas não são apenas palavras para um jovem pastor em Éfeso, são um grito de guerra para todo crente confiado com a verdade do Evangelho. Depois de lembrar Timóteo do poder divino das Escrituras, Paulo gira para a ação. Não é suficiente conhecer a palavra, ela deve ser proclamada. Por que a urgência? Paulo sabia que seu tempo era curto. Aprisionado e aguardando execução, ele via a maré crescente de falsos ensinos e decadência moral. Ele prenunciava um mundo onde as pessoas não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, como lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Esse mundo soa familiar? Esta responsabilidade de pregar a palavra não se limita a pastores ou missionários. Paulo está falando para todos que chamam Jesus de Senhor. O comando é claro: esteja pronto, não importa a temporada. Seja a vida estável ou caótica, seja o Evangelho bem-vindo ou ridicularizado, nosso chamado permanece constante. Para Timóteo, isso significava confrontar heresias na igreja e suportar perseguição. Para nós, pode significar compartilhar Cristo com um colega de trabalho cético,
defender nossa fé diante do ridículo ou simplesmente viver o Evangelho nos momentos comuns da vida. As palavras de Paulo ressoam com urgência porque carregam consequências eternas. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, conforme encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Esse tempo não estava apenas no horizonte para Timóteo, está aqui para nós. Em um mundo saturado de opiniões e ideologias conflitantes, a verdade frequentemente toma o banco de trás para a preferência pessoal. A responsabilidade de Paulo é um lembrete de que o Evangelho não muda para se adequar aos tempos, em vez disso, desafia os tempos a se alinharem com a verdade eterna. Como você está vivendo este chamado para proclamar a verdade de Deus? O chamado de Paulo a Timóteo é tanto um desafio quanto um encorajamento. O desafio está na perseverança que exige corrigir, repreender e exortar com paciência e cuidado. Compartilhar o Evangelho não é sobre ganhar argumentos ou forçar conversões, é sobre fielmente apontar outros para Jesus, confiando no Espírito Santo para fazer o trabalho de transformação. A metáfora de Paulo de estar a tempo e fora de tempo é marcante. Agricultores plantam e colhem de acordo com as estações, mas Paulo está dizendo que não há temporada baixa para proclamar o Evangelho. Seja o solo fértil ou duro, seja o clima favorável ou hostil, o trabalho deve continuar. Para Timóteo, isso significava ser firme em meio à turbulência cultural e espiritual de Éfeso. Para nós, significa reconhecer que cada momento é uma oportunidade para refletir Cristo. No entanto, esta responsabilidade vem com o lembrete de que a missão não é realizada em nossa própria força. Paulo, escrevendo da desolação de uma prisão romana, exala uma confiança inabalável não em si mesmo, mas na palavra de Deus. Prega a palavra não é apenas uma tarefa, é um ato de confiança. Confiança de que a palavra de Deus não retornará vazia. Confiança de que seu Espírito está operando mesmo quando não vemos os resultados. Confiança de que no final, o Evangelho prevalecerá. A própria vida de Paulo exemplifica este compromisso inabalável. De sinagogas a mercados, de Atenas a Roma, ele proclamou Cristo com toda longanimidade e doutrina, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele enfrentou rejeição, prisão e dificuldades, mas nunca vacilou em sua missão. Ao escrever esta responsabilidade a Timóteo, Paulo está passando a tocha, garantindo que a luz do Evangelho continue a brilhar. A pergunta para nós é simples, mas profunda: estamos prontos? Prontos para proclamar Cristo quando é fácil e quando é difícil? Prontos para permanecer firmes quando a verdade é impopular? Prontos para corrigir, repreender e exortar com amor e paciência? A responsabilidade de Paulo não é apenas para Timóteo, é para qualquer um que encontrou o poder transformador do Evangelho. Ao refletirmos sobre este chamado, lembremos que a urgência não é apenas sobre o estado do mundo, é sobre o estado da eternidade. Vidas estão em jogo, o Evangelho é o poder da salvação, e somos seus mensageiros. O tempo de falar é agora. As reflexões finais de Paulo estão entre as palavras mais comoventes em todas as Escrituras. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Escritas dos confins de uma prisão romana com sua execução iminente, a declaração de Paulo não é de derrota, mas de triunfo. Sua vida, marcada por provações implacáveis e devoção inflexível, culmina neste poderoso testemunho. Para Timóteo e para nós, essas palavras são mais que uma despedida, são um chamado para viver com propósito e terminar forte. Desde sua dramática conversão na estrada de Damasco até suas incansáveis jornadas missionárias, a vida de Paulo foi um testemunho de perseverança. Ele enfrentou espancamentos, naufrágios, traição e prisão, mas nunca vacilou em seu compromisso com Cristo. O bom combate não foi uma única batalha, mas uma luta vitalícia contra forças espirituais, dúvidas internas e oposição externa. Paulo não reivindicou perfeição, mas reivindicou fidelidade, uma qualidade que ecoa através do chamado de todo crente. A imagem de Paulo de uma corrida é particularmente convincente. Imagine o apóstolo, espancado mas implacável, pressionando em direção à linha de chegada com determinação inabalável. A corrida não era apenas sobre conquista pessoal,
mas sobre avançar o Evangelho. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Filipenses, conforme encontramos em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Seu foco era eterno, não temporal, e seus olhos estavam fixos na coroa de justiça prometida por Cristo. Que passos você está tomando para garantir que termine bem? A vida de Paulo nos leva a refletir sobre nossas próprias jornadas. Estamos correndo com perseverança ou estamos sendo desviados pelas preocupações do mundo? A corrida de Paulo não foi suave ou fácil, mas foi alimentada por uma devoção singular a Jesus. Seu legado nos desafia a considerar pelo que estamos vivendo e o que estamos dispostos a suportar pelo bem de Cristo. Em suas palavras finais a Timóteo, Paulo muda da reflexão pessoal para a esperança eterna. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, como lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A confiança de Paulo não estava em seus próprios méritos, mas na fidelidade de Deus. A coroa não era uma recompensa por seus esforços, mas um presente de graça dado a todos que fielmente perseveram. No entanto, a corrida de Paulo não foi corrida em isolamento. Ele derramou sua vida em outros, mentorando Timóteo, fazendo parceria com Barnabé e escrevendo cartas que moldariam a igreja por gerações. Seu legado não foi apenas sua fidelidade pessoal, mas seu investimento na próxima geração. Timóteo, seu filho espiritual, foi encarregado de levar o Evangelho adiante, garantindo que o trabalho que Paulo começou continuaria. Para nós, o desafio é claro: estamos construindo um legado que nos sobreviverá? As palavras de Paulo também nos lembram que terminar bem não é sobre evitar falhas, mas sobre perseverança. O próprio Paulo descreveu se sentir fraco, inadequado e até perseguido além de sua capacidade de suportar, como encontramos em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 9 e 10. No entanto, ele se agarrou à força de Deus, declarando: "Quando estou fraco, então sou forte", conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Terminar a corrida não é sobre correr perfeitamente, é sobre correr fielmente, confiando na graça de Deus a cada passo do caminho. Conforme Paulo enfrentava seus dias finais, ele não se concentrou em suas conquistas ou dificuldades. Em vez disso, concentrou-se em Cristo, aquele que o chamou, o sustentou e o aguardava na linha de chegada. Sua corrida havia terminado, mas sua fidelidade reverbera através da história, desafiando-nos a correr nossas próprias corridas com a mesma determinação. Se você está se perguntando como terminar bem, a resposta está em viver pelo que mais importa. A vida de Paulo nos mostra que não é sobre começar perfeitamente, mas sobre correr com perseverança e terminar com fé. É sobre investir em outros, permanecer firme na verdade e manter nossos olhos fixos na eternidade. Deixe o legado de Paulo inspirá-lo a combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Conforme a carta de Paulo se aproxima do fim, vemos um lado do apóstolo frequentemente ofuscado por sua genialidade teológica e zelo missionário: sua humanidade. Dos confins de sua cela de prisão romana, as palavras de Paulo em 2 Timóteo mudam de grandes reflexões sobre fé e perseverança para pedidos profundamente pessoais. Seu anseio por companheirismo, conforto e as simples necessidades da vida nos lembra que mesmo os servos mais fortes de Cristo ainda são humanos. Paulo exorta Timóteo: "Procura vir ter comigo depressa", como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Seu pedido é cru e urgente, nascido de uma profunda necessidade de comunhão. Paulo, o missionário destemido que uma vez esteve corajosamente diante de governadores e reis, agora sente a dor do isolamento. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, ele escreve. Outros, como o crescente Tito, estão ausentes em tarefas ministeriais, deixando Paulo quase sozinho. Apenas Lucas, seu companheiro leal, permanece. As palavras de Paulo refletem a dor do abandono, uma dor que muitos servos de Cristo experimentaram. No entanto, mesmo nesta solidão, Paulo não se afunda no desespero. Seu anseio por Timóteo trazer sua capa, livros e pergaminhos revelam um coração ainda comprometido com a missão.
A capa era provavelmente para aquecimento, uma necessidade prática na prisão romana úmida. Os livros e pergaminhos, no entanto, falam a fome insaciável de Paulo pela palavra de Deus e aprendizado contínuo. Apesar de suas circunstâncias, a mente e espírito de Paulo permaneciam aguçados, buscando nutrição das Escrituras e da palavra escrita. Como você apoia e encoraja aqueles servindo fielmente no ministério? Os pedidos de Paulo destacam o papel vital do encorajamento e provisão nas vidas daqueles laborando pelo Evangelho. Embora Paulo fosse um gigante espiritual, ele precisava de outros para estar com ele, assim como aqueles no ministério hoje precisam de oração, recursos e amizade. Em suas saudações finais, Paulo menciona indivíduos pelo nome: Priscila, Áquila e a casa de Onesíforo. Cada nome carrega uma história, um relacionamento, uma experiência compartilhada no trabalho do Evangelho. Essas saudações não são meras formalidades, revelam a profundidade das conexões de Paulo dentro do corpo de Cristo. Ele era mais que um apóstolo, era um amigo, um mentor, um irmão na fé. Sua capacidade de lembrar e honrar esses relacionamentos mesmo em seus últimos dias é um testemunho do poder da comunidade na vida cristã. Paulo também adverte Timóteo sobre Alexandre, o latoeiro, que lhe havia causado grande mal. Este conselho prático sublinha a preocupação de Paulo pela segurança de Timóteo e a realidade da oposição no ministério. No entanto, mesmo ao nomear Alexandre, Paulo não busca vingança. Em vez disso, confia o assunto a Deus, dizendo: "O Senhor lhe pague segundo as suas obras", como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O foco de Paulo permaneceu na missão, não em acertar contas pessoais. Em meio às suas reflexões pessoais, a fé de Paulo brilha mais intensamente. "Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me", ele declara, lembrando como Deus o empoderou para proclamar o Evangelho mesmo enquanto estava sendo julgado. Embora abandonado pelos homens, Paulo nunca foi abandonado por Deus. Esta confiança inabalável na presença e justiça de Deus é um lembrete de que não importa quão solitária ou difícil a jornada, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A humanidade de Paulo, sua necessidade de aquecimento, companheirismo e encorajamento torna sua história ainda mais relacionável. Mostra-nos que mesmo os maiores heróis da fé dependem do amor e apoio dos outros. Seu anseio por Timóteo e suas saudações aos companheiros crentes nos lembram do valor insubstituível dos relacionamentos no corpo de Cristo. Conforme a caneta de Paulo se esgota e sua vida se aproxima do fim, suas palavras finais não são de desespero, mas de esperança. Ele fala com certeza da libertação de Deus, não das provações terrenas, mas para seu reino celestial. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. Como lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Essas palavras refletem um homem em paz, completamente rendido à vontade de Deus. Deixe a humanidade de Paulo nos inspirar a apoiar aqueles servindo fielmente no ministério. Estenda a mão para seus pastores, missionários e líderes da igreja. Ore por eles, encoraje-os e atenda às suas necessidades. Ao fazer isso, você se torna parte da história eterna do Evangelho, assim como Timóteo, Lucas e os crentes que Paulo prezava. As palavras finais de Paulo em 2 Timóteo são mais que uma despedida, são um grito de guerra para todos os crentes. De sua cela de prisão, Paulo derramou seu coração, exortando Timóteo e nós a viver com coragem, perseverança e fidelidade. Sua vida, marcada por sofrimento e triunfo, nos lembra que o Evangelho vale tudo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, como encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas a história de Paulo não termina com ele. Ele passou a tocha para Timóteo, desafiando-o a levar a mensagem adiante. Agora essa tocha está em nossas mãos. Para quem você a passará? Como sua vida ecoará o legado de Paulo de ousadia e serviço implacável a Cristo? Aqui no canal Histórias da Bíblia, somos apaixonados por dar vida a essas mensagens poderosas. Se a jornada de Paulo inspira você, não guarde para si mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa do encorajamento para permanecer forte em sua fé. Vamos viver ousadamente,
compartilhar o Evangelho com urgência e terminar forte, sabendo que o reino de Deus é nossa recompensa final. Assim como Paulo passou a tocha para Timóteo, para quem você a passará? Vamos permanecer firmes, combater o bom combate e acabar a carreira. A mensagem de Paulo ressoa através dos séculos, lembrando-nos que nossa fé não é apenas pessoal, mas parte de uma grande cadeia de testemunho que se estende desde os apóstolos até nós e continuará através daqueles que vierão depois de nós. Obrigado por acompanhar esta jornada poderosa através da última carta de Paulo. Seus ensinamentos continuam a transformar vidas e fortalecer corações ao redor do mundo. Gostaríamos muito de ouvir suas reflexões sobre esta mensagem. Como as palavras de Paulo tocaram seu coração? Que aspectos da vida e ministério dele mais o inspiraram? Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas perspectivas pessoais sobre este conteúdo. Sua participação enriquece nossa comunidade e ajuda outros a aprofundar sua compreensão das Escrituras. Se este vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar recebendo mensagens que edificam sua fé e transformam sua perspectiva. Juntos, continuemos explorando as profundezas da Palavra de Deus e descobrindo como ela se aplica às nossas vidas hoje.